E nesta noite conhecer os irmãos e rever aqui o pastor Eleomar, sua família. Deus abençoe, pastor. Prazer, viu, estar com o senhor. Trago para toda a igreja um abraço da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em Barueri, e do nosso pastor lá, que é o pastor Davi Fonseca. Muito obrigado. Também para todos os irmãos, sintam-se abraçados, em nome de Jesus. A minha esposa não pôde estar hoje, amanhã, permitindo Deus, ela estará, e também os meus filhos, o Eduardo e a Moniquinha, são adultos já, os filhos nunca envelhecem, para os pais, então não puderam estar também, mas permitindo Deus, amanhã estarão conosco. Pastor Rael é um grande companheiro, um roxinol. Ele andou, irmãos, com o pastor Bernard Johnson, e ele fez parte das cruzadas do Bernard Johnson. Ele era funcionário da Petrobras, congregava na Assembleia de Deus lá de Cordovil, no Rio de Janeiro, e ajudava o Bernard Johnson nas cruzadas evangelísticas e missionárias. Depois ele se aposentou e ele veio para São Paulo morar em Barueri, e mora em Barueri mais ou menos uns 25 anos já, e há uns 18 anos ele anda comigo. Eu brinco com ele que quando ele está comigo eu me sinto um Bernard Johnson também. Aí ele vai e fala assim, porque é engraçado que quanto mais experiente a pessoa vai ficando, mais verdadeira ela vai ficando, mais falando o que pensa ela vai sendo e se tornando, E aí ele diz: não, mas você não prega igual o Bernard Johnson. Eu digo: não tem problema, o companheiro é o mesmo. Obrigado, pastor. O companheiro é o mesmo, Pastor Rael, irmãos, está com 90 anos de idade, servindo ao Senhor. É uma bênção tê-lo aqui com a gente, viu, pastor? Deus abençoe. Meus irmãos, eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o capítulo de número 2, os versículos 42 até 47. Atos 2, do 42 ao 47. Enquanto os irmãos encontram, quero dizer que Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros. Dos 4, eu consegui trazer um aqui para os irmãos, que é esse daqui, que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Esse livro aqui eu escrevi por ocasião de um curso de especialização em pós-graduação que eu fiz em Direito de Família, e aí eu fiz um TCC e depois criei um híbrido entre o TCC e o material relacionado à família também na igreja. E eu falo aqui sobre os 5 fundamentos do casamento à luz da fé cristã. Eu falo aqui sobre as 4 situações que Deus permite o divórcio. O divórcio não é um ideal bíblico e nem divino. Aliás, um dos princípios do casamento é a indissolubilidade. Mas existem 4 situações que Deus suporta o divórcio, e eu exponho elas aqui. E depois tem um outro ponto, que é o ponto das segundas núpcias. Uma pessoa solteira casar, não há controvérsia. Uma pessoa viúva casar, não há questionamento. O questionamento paira no fato de uma pessoa divorciada casar. E aí, com muito temor e muito respeito, eu dou também aqui uma posição, e fica aí a dica para os irmãos que quiserem comprar, é R$40, comprando vão me abençoar, vão me motivar a continuar escrevendo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Atos capítulo de número 2, versículos 42 até 47, sentado como estamos, leiamos a palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, de interesse. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, eles comiam juntos e sempre com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Queridos irmãos, eu quero hoje falar subordinado ao tema Marcas de uma Igreja Viva. E eu quero tomar como modelo a igreja primitiva, a chamada igreja de Atos, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, a igreja que é iniciada no Pentecostes e tem a sua fase histórica encerrada com a morte de João Apóstolo por volta do ano 98 ou 100. Essa igreja, ela é descrita no livro de Atos com ênfase na igreja de Jerusalém. E o que nós podemos afirmar quanto a esta igreja? Nós podemos afirmar, à luz do que a palavra de Deus nos traz, que essa era uma igreja viva. E essa igreja era uma igreja viva que produzia vida em seus membros e produzia vida nas pessoas que estavam à sua volta e em toda a sociedade. Uma igreja viva, ela transborda. Uma igreja viva, ela contagia. Uma igreja viva, ela renova. Uma igreja viva, ela vivifica. Uma igreja viva, ela ressuscita. E é uma bênção quando nós pertencemos a uma igreja que é viva. Essa igreja de Atos, ela tem marcas que devem ser perseguidas por cada um de nós. Vale dizer, irmãos, que é importante falarmos de uma igreja viva, porque as igrejas morrem. É possível que uma igreja morra espiritualmente, é possível que uma igreja morra moralmente, é possível que uma igreja morra no aspecto institucional, é possível que uma igreja morra para uma comunidade ou comunitariamente, é possível que uma igreja torne-se insípida, como um sal sem valor, ou uma igreja se torne irrelevante, uma igreja que se torna água morna. Mas nós, e eu sei que esta é a intenção do pastor, também dos irmãos, nós não podemos deixar a igreja morrer. É claro que Deus é o sustentáculo da igreja, é claro que Deus é o mantenedor do seu povo, mas nós também temos a nossa responsabilidade, e naquilo que concerne as nossas responsabilidades, nós não podemos deixar a igreja morrer. Eu, pela misericórdia de Deus, tive a oportunidade de ir no ano passado a Portugal, e eu estive lá durante 15 dias, e eu preguei em muitos lugares, e eu também tive a lamentável experiência em Portugal de visitar lugares que outrora eram igrejas pujantes e hoje são simplesmente mausoléus que são mantidos porque se tornaram patrimônios tombados na cidade, e aí não pode mudar a arquitetura, mas dentro funcionam bares ao invés de ter um povo piedoso clamando e servindo ao Senhor. Depois eu voltei ao Brasil e Deus me permitiu, ainda no ano passado, passar mais ou menos uns 12 dias na Espanha. E lá na Espanha eu tive uma experiência muito mais aterradora, onde não de modo pontual eu vi
a ideia da igreja evangélica sendo morta, ou sendo apagada, ou dissipada, ou liquidificada, ou se tornando quase que uma névoa. Eu vi ali, não de forma pontual, mas como nas cidades que eu passei, como um todo, a igreja na Europa, ela é infelizmente marcada por esse apagar das luzes, por este esfriar das chamas, por esse arrefecer do fervor. E isso nos dá uma lição. Hoje nós temos no Brasil, graças a Deus, uma igreja pujante. Pelo IBGE, nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Nós temos muitos templos, temos patrimônio. Hoje nós estamos na televisão, no rádio, na internet. Nós temos hoje grandes propagações e performance, na sociedade. Mas isso não significa que nós não devemos cuidar, porque igrejas que outrora eram extremamente calorosas e vivas, descuidaram e acabaram sendo levadas pela enxurrada do pecado, acabaram se envolvendo com o secularismo, acabaram se tornando igrejas sem qualquer tipo de relevância. Daí o porquê de nós pararmos para refletirmos sobre como nós vamos aprender com a igreja primitiva a ser uma igreja viva. As marcas dessa igreja, em primeiro lugar, elas têm a ver com uma igreja firmada na doutrina dos apóstolos. A igreja é viva porque ela está firmada na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 24, ele diz assim, aliás 42, a parte A, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos? É uma igreja que lê a Bíblia, é uma igreja que medita na Bíblia, e é uma igreja que estuda sistematicamente a Bíblia. Não é possível termos uma igreja viva afastada da palavra. A palavra de Deus é que alimenta o fervor, o ânimo, o avivamento, a vida, a expectativa. É a palavra de Deus que faz a igreja florescer, a igreja ser iluminada, a igreja ser relevante. A igreja, ela deve ser um ambiente, ela deve ser tomada em todos os aspectos pela palavra de Deus. Uma igreja que não precisa necessariamente ter apóstolo, mas ela precisa alicerçar-se nas doutrinas dos apóstolos. O que quer dizer isso? Não é necessariamente a gente nomear no organograma ou no quadro estrutural de ministros da igreja uma posição apostólica. Não precisa fazer isso. Uma igreja não é apostólica porque ela hoje coloca um título de apostólica. Ela não é apostólica porque ela faz parte do movimento apostólico. A igreja, para ser apostólica, ela precisa estar enraizada, ela precisa estar assentada, ela precisa estar edificada na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos tem a ver com a palavra de Deus. Paulo não ensinava dele mesmo, Pedro não ensinava dele mesmo. Os apóstolos e vultos de Deus que construíram a história da igreja do primeiro século não falaram deles mesmos. Eles se tornaram o que se tornaram e foram quem foram por causa da expressão e do valor que eles davam à palavra de Deus. Então, uma igreja apostólica é uma igreja alicerçada na Bíblia Sagrada. É o que o salmista diz no Salmo de número 1, por gentileza, abram aí, os versos 2 até 4, quando ele vai falar esse texto que é conhecido, mas vale sempre a pena lermos e relermos novamente, para que fixe em nós, quando ele vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A igreja só é apostólica quando ela é baseada na palavra de Deus, quando ela enfinca suas raízes às águas da palavra, quando ela busca com profundidade o
conhecimento bíblico. Quanto mais próximo da Bíblia, mais viva e mais reluzente é a igreja do Senhor. O apóstolo São Paulo, subordinado a essa ideia, ele vai escrever Romanos, capítulo de número 15, versículo 4. Olha o que Paulo diz aí em Romanos 15, 4, por gentileza. Ele vai falar a respeito do valor das Escrituras para ele, para aquela igreja e para os santos do Novo Testamento, do primeiro século, quando ele vai dizer em Romanos 15, 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação que advém das Escrituras, nós tenhamos sempre esperança. Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, se nós quisermos ter uma igreja viva, se nós quisermos ter uma igreja relevante, nós precisamos ter uma igreja alicerçada na palavra. E isso não tem a ver com a instituição, isso tem a ver com os indivíduos. Cada um guarda a sua responsabilidade, cada um guarda o seu dever, cada um guarda o seu compromisso de fazer e de ter sempre esse bom relacionamento com as Escrituras Sagradas. Nós somos assembleanos, aqui os irmãos são da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, mas nós somos assembleanos, e como assembleanos, nós confessamos o credo das Assembleias de Deus, e um dos pontos do credo das Assembleias de Deus é o primeiro dos 16 pontos fundamentais do credo das Assembleias de Deus. Ele diz o seguinte: nós cremos em quê? Nós cremos na Bíblia, na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Nós cremos na Bíblia como única regra infalível de fé e prática para a nossa vida e para o caráter cristão. Isso tem a ver com o nosso credo. Nós cremos na Bíblia, nós cremos na infalibilidade da Bíblia, nós cremos na inerrância da Bíblia, nós cremos na veracidade da Bíblia, nós cremos na validade da Bíblia, nós cremos na atualidade da Bíblia. Alguém esses dias chegou com a ideia, como se fosse de fato, de verdade, inovar em alguma coisa. Salomão disse que nada do que foi, nada do que é não foi. Então o mundo vive num ciclo de repetições e repetições. Mas alguém chegou esses dias achando que ia tirar, descobrir a pólvora, disse assim que a Bíblia precisava ser atualizada. Veja como falta iluminação, como falta esclarecimento, porque o Karl Barth, o maior teólogo do século XX, ele diz: a Bíblia é mais atual do que o jornal que se escreverá amanhã. Quando você for ler o jornal de amanhã e comparar com o que diz as Escrituras, você vai ver que a Bíblia já fala disso há muitos anos e há muitos anos. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, permanece para todos sempre. Nós também cremos na suficiência da Bíblia para a salvação, na atualidade da Bíblia para a nossa formação, na inerrância da Bíblia para apresentar toda a revelação especial e progressiva de Deus. Uma igreja alicerçada na doutrina dos apóstolos é uma igreja bíblica, e uma igreja bíblica é uma igreja que lê, é uma igreja que medita, é uma igreja que estuda, é uma igreja que valoriza a palavra de Deus. Vocês já ouviram a história do Gallard? O Gallard, ele era presidente da Sociedade Bíblica do Zimbábue, e o Gallard foi fazer evangelização no centro da cidade, e quando ele chegou lá, ele foi entregar exemplares da Bíblia, e ele encontrou um moço que estava usando drogas, e ele pediu licença para falar com o moço, e o moço cedeu a licença. Então ele disse assim: eu queria te entregar um exemplar da Bíblia, você aceita? O moço pegou o exemplar da Bíblia assim, e falou para ele assim: olha, eu vou fumar todo esse livro. Aí ele disse: mas como assim fumar? Eu vou arrancar as páginas desse livro, e é bom esse papel aqui para fazer um cigarro, e eu vou fazer um cigarro de maconha e vou fumar todas as páginas. Aí ele pegou o livro assim, falou: não vai fumar a Bíblia não. Pegou a Bíblia e estava indo embora. Aí o Espírito Santo foi e falou: acredita na palavra, entrega a Bíblia para ele. Aí o Gallard, relutante, disse: meu filho, eu quero dizer para você que eu vou te entregar a Bíblia então, para você fumar ela todinha, só que você vai fazer um acordo comigo, acordo de homem. Você é homem, também sou homem, acordo aqui no fio do bigode. Presta atenção, você pode fumar, mas você vai ter que ler antes de fumar.
você lê a página que você vai fumar, depois você vai fumar outra, lê, vai fumar outra, você lê. Tudo bem? Tudo bem. O rapaz aceitou o desafio e disse, mas eu vou fumar todinha ela. Falou, tá bom. Aí o Gallard deu para ele ali uma instrução do Novo Testamento, Antigo Testamento, e foi embora. 15 anos depois teve um evento da Sociedade Bíblica do Zimbábue, e alguém lá convidou um pregador, e esse pregador estava pregando com eloquência, Deus abençoou. No final o pregador disse, irmãos, eu só estou aqui porque aquele homem ali entregou a Bíblia para mim. Aí todo mundo celebrou a Deus, tal. No final o Gallard chega para o rapaz e diz, meu amigo, me fala aí, eu te entreguei a Bíblia quando? Há 15 anos atrás, o senhor me encontrou num dos becos do centro da cidade, e aí eu disse para o senhor que ia fumar a Bíblia toda, e o senhor estava indo embora, mas Deus falou para o senhor devolver a Bíblia para mim. Eu peguei a Bíblia, e a gente fez um acordo, que eu ia ler e depois fumar, ler e depois fumar, e aí que eu fumei todos os 28 capítulos de Mateus, comecei pelo Novo Testamento, eu fumei também os 16 capítulos de Marcos, e eu fumei também os 24 capítulos de Lucas. Aí eu fumei João 1, João 2. Quando eu fui fumar João 3, eu li lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquela palavra entrou no meu coração. Eu parei de fumar a palavra de Deus, eu procurei o Evangelho, Jesus transformou a minha vida, e hoje eu só posso dizer muito obrigado por ter entregue o volume da palavra de Deus para mim. Levante a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, levante a sua Bíblia, faça assim com a sua Bíblia em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos amar a palavra, viver a palavra, crer na palavra, pregar a palavra, divulgar a palavra, ensinar a palavra, aprender da palavra, cantar a palavra, ouvir a palavra. As nossas crianças precisam ter contatos com a palavra, os nossos adolescentes precisam ser ensinados na palavra, os nossos jovens precisam ser tocados pela palavra, os nossos anciãos precisam ser mestres na palavra. Nós precisamos ter jovens pregadores, mestres e instruídos na palavra. Na palavra e na palavra, na palavra e na palavra. Os liberais dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Os ímpios dizem que é um livro de fábula. As demais religiões perseguem, porém nós não. Nós fazemos aquilo que o Moody ensinou. Ele disse, eu leio a Bíblia para ser sábio, eu vivo a Bíblia para ser santo, e eu creio na Bíblia para ser salvo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Uma igreja viva é uma igreja da palavra. Aleluia. Segundo lugar, essa igreja aqui de Atos, ela é uma igreja viva. Em primeiro lugar, por causa da doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, porque os irmãos perseveravam nas orações. O texto de Atos 2:42, a parte B diz, e perseveravam unânimes na oração, ou nas orações. Em Atos, a igreja primitiva aparece orando, é uma igreja que ora. Eu separei aqui algumas situações em que a igreja de Atos, em todos os seus 28 capítulos do livro de Atos, ela aparece orando. Olha só, Atos 1:14, a oração dos discípulos enquanto aguardavam o Espírito Santo. Todos estavam perseverantes, unânime em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1:24, a igreja orando no ato da escolha de Matias como apóstolo, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois o Senhor tem escolhido. Atos 2:42, a comunidade dos primeiros cristãos, a comunidade orava e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 3, versículo 1, a oração de Pedro e João antes da cura do coxo. Eles estavam indo ao templo orar, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Atos 4:24, a oração após a soltura de Pedro e João, e ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Atos também 4:31 vai dizer, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 6:6, os irmãos estavam orando na hora de escolher os diáconos.
Atos 6:6, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 7, 59 e 60, Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, enfrentou a sua agrura em oração. Atos 7, 59 a 60, e apedrejaram a Estevão, que invocando ao Senhor dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, morreu ali. Atos 9:40, a oração de Pedro antes da ressurreição de Dorcas ou de Tabita. Mas Pedro, fazendo-os sair a todos, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Dorcas, levanta-te. E naquela hora ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, ela se assentou. Atos capítulo 10, versículo 2, Cornélio orando antes da visão do anjo, antes de receber a fé, antes de receber a Pedro, e antes de ser confirmado no evangelho, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava. E Atos 10:30 diz: e disse Cornélio: há 4 dias que estava eu em jejum até esta hora, e eu estava orando na minha casa, exatamente na hora da oração. Atos 12:5, a oração na libertação de Pedro da prisão. Pedro, pois, era aguardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E Atos 12:12, e considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, e faziam o quê? Os irmãos oravam. A oração de Atos 13:3, a oração dos profetas e dos mestres em Antioquia, antes de enviar Paulo e Barnabé, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A oração de Atos 16:25, Paulo e Silas orando na prisão em Filipos, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e nos outros presos escutavam. Atos capítulo 20, versículo 36, Paulo, quando se despede dos irmãos de Éfeso, ele entrega a igreja a Deus em oração, e havendo ele dito essas palavras de despedida, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, encomendando-os a Deus. E Atos capítulo 21, versículo de número 5, quando o apóstolo São Paulo, ele vai se despedir dos irmãos lá, depois de ter passado na casa de Ágabo, voltando para Jerusalém. E quando nos cumpriram aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e acompanhando-nos todos com as suas mulheres e filhos, até para fora da cidade, e ali fora da cidade nos colocamos de joelhos na praia, e antes de nos despedirmos, oramos a Deus. Quando a gente chega lá no capítulo de número 27, quando o apóstolo Paulo está no meio do naufrágio, o povo está ali já há dias sem comer, e desesperado, Paulo levanta no meio deles com autoridade e diz: irmãos, eu acabei de sair da oração, eu estive orando a Deus, e Deus falou comigo, e Deus disse: o barco vai se perder, as mercadorias vão se perder, nós vamos perder muita coisa, mas eu vou proteger todos por causa da oração. Quando a igreja, irmão, se reúne em oração, Deus faz uma obra extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Uma igreja viva é uma igreja que ora. O Spurgeon diz que nós devemos orar, aleluia, quando nós estamos sem vontade, até que tenhamos vontade de orar. E aí alguém vai e pergunta para o Spurgeon assim: Spurgeon, quanto tempo eu tenho que orar? O Spurgeon diz assim: você não precisa orar mais de 10 minutos, mas você não pode ficar também 10 minutos sem orar. Quando a gente ora, o céu se abre. Quando a gente ora, a gente se torna realmente relevante na sociedade. Existe uma porta que as pessoas vão bater quando todas as outras fracassam, é a porta da igreja. E a porta da igreja só se torna uma porta eficaz quando aqui as pessoas encontram de fato e de verdade homens e mulheres com os joelhos dobrados, com o coração quebrantado, com a alma entregue na presença do Senhor. Aí sim, essa igreja é viva para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza, que o Espírito sopre em você, e que você que não tem ânimo para orar,
Você que quando vai orar dorme, você que quando vai orar fica desanimado, você que não tem palavras quando vai orar, que o Espírito de Deus sopre sobre você e te traga um avivamento, um renovo para a glória do Senhor, um renovo para a glória do Senhor. Uracandoremachurabai. Eu sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, nós ficamos em 15. E a minha mãe, Dona Patrocínia, hoje com 80 anos, vive comigo. E minhas irmãs e meus irmãos também me ajudam a cuidar. Esse final de semana, por exemplo, a minha irmã pegou ela hoje de manhã, vai ficar com ela lá, então a gente vai revezando. E ela tem 80 anos, minha mãe. Minha mãe criou a gente no Evangelho. E eu vou falar uma coisa, muitos filhos, minha mãe teve muito trabalho, mas Deus foi colocando as mãos sobre cada um. Tem um lá que um dia eu vou apresentar para o senhor, quem sabe trazê-lo aqui, é o pastor Samuel. Pastor Samuel, ele era um menino trabalhoso. Um dia ele resolveu roubar pitanga na casa do vizinho, pulou o muro e aí roubou a pitanga lá, pegou as pitangas e encheu a camiseta que ele dobrou assim de pitanga, conseguiu pular o muro e caiu do outro lado. Quando ele estava atravessando a avenida, veio um carro, atropelou, ele voou, rodou no ar e caiu no chão assim, desacordado. A minha irmã saiu correndo e foi para casa, que ficava no bairro assim, e ela saiu correndo e foi lá em casa. Quando ela chegou lá onde a minha mãe estava com os joelhos dobrados. Ela estava clamando a Deus e buscando a Deus. Ela estava suplicando e ela falava naquela hora: Senhor, guarda o Samuel, Senhor. Samuel dá trabalho, mas guarda o Samuel, cobre o Samuel com o teu sangue, Senhor. A minha irmã parou, a minha mãe disse: mãe, vamos lá porque o Samuel morreu, ele foi atropelado e morreu lá na avenida. Aí minha mãe desceu com a minha irmã. Quando chega lá, o Samuel está em pé, o Samuel está sadio, não tem nada com o Samuel, não teve uma escoriação, não teve nada, o Samuel está perfeito. E a única coisa que ele tinha de problema é que ele estava nervoso, porque algumas pitangas tinham voado, ele não tinha conseguido pegar as pitangas, e aí deu um trabalho para reunir as pitangas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Fala para o seu irmão, quando você ora, Deus protege a sua família. Quando você ora, Deus guarda a tua família, Deus guarda a tua casa. Você quer levantar a sua mão no ato profético em direção à tua casa? Aleluia, eu não sei como é que estão as coisas lá na sua casa, com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua irmã. Eu não sei como é que as coisas estão lá no meio dos seus parentes, mas eu quero dizer para você que Deus ouve a oração dos seus servos. Deus vai cuidar da sua família nesse ano de 2025 por sua causa. Aleluia. Mesmo aquele que muita gente já disse assim: esse não tem mais jeito, Deus está dizendo: traz para mim em oração, que eu vou fazer a obra, que eu vou fazer a obra e que eu vou fazer a obra. Aleluia, 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 aleluia. Esse meu irmão Samuel, ele dava trabalho. Um dia ele inventou de sentar na escada assim, pegar um vidro de álcool, tinha um pouquinho de álcool no fundo, e ele pegou o fósforo, queria saber o que acontecia, colocou o vidro de álcool no meio da perninha dele, riscou o fósforo, jogou dentro, ficou olhando. Aquilo explodiu, estourou na cara dele, ele caiu lá, aí pegando fogo. Esse aqui foi meu irmão pastor Elias, foi lá em casa. Quando chegou lá, minha mãe estava orando e dizendo: ó Senhor, tem misericórdia do Samuel, Senhor. Ele ficou conhecido no bairro como um mancha por um tempo, mas depois que aquilo foi limpando, ele ficou bem. Hoje está servindo a Deus, é pai de família, serve a Deus, é um pastor, é um bom pregador ele, viu? Menos serelepe agora, né? É um bom pregador. Deus guarda a gente quando a gente, aleluia, está debaixo de oração. É uma bênção quando nós estamos embaixo de oração. A minha filha está com 21 anos, acabou de completar agora dia 17 de janeiro, a Moniquinha. E aí a minha filha, ela
quando estava com 9 anos de idade, um dia começou a dar uma tosse nela, e aquela tosse foi tão violenta, tão violenta, tão violenta, que ela ficou toda roxa e parece que ia perder o ar. Eu me lembro do nosso desespero, enfiando ela debaixo do chuveiro para tentar arrefecer um pouco o corpo dela, porque ela tremia muito e o corpo dela muito quente, e a gente no desespero colocou, depois enrolou ela na toalha, colocou dentro do carro e ela roxa e levou para o hospital. Chegou lá, os médicos trataram, atenderam e disseram assim: a sua filha tem uma doença que está erradicada do Brasil há mais de 40 anos, que se chama coqueluche. Mas ela está com coqueluche, a sua filha. Com 9 anos de idade, essa menina pegou coqueluche. E aí a coqueluche, ela não tem remédio para ela necessariamente. E aí então tem que tratar os sintomas. E ela é conhecida como tosse comprida, porque a pessoa vai tossindo, 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 e ela não consegue recobrar o fôlego, então ela fica totalmente sem ar. E aí o médico foi e disse assim: olha, nós não temos sentido segurar a sua filha aqui, o senhor tem que levar ela para casa. E aí nós vamos dizer para o senhor o que o senhor tem que fazer. Uma das coisas para tentar ajudar a menina é pegar aquele catéter do nebulizador, né? E tirar aquele catéter, e quando ela tiver num desespero muito grande, insere aquele catéter direto no nariz dela, faz esse movimento e fica vigiando a menina. E aí a gente ficou lá e foram noites terríveis. Mas quando deu mais ou menos a 3ª ou 4ª noite, eu não aguentava mais ficar acordado, nem a Mônica, minha esposa, não aguentava mais também ficar acordado. E aí eu me lembro que era o meu dia de ficar ali, eu estava encostado assim, ela dormia perto de uma janela que nós tínhamos. Daqui a pouco eu estava assim encostado na cama e de olho nela, né? Se eu deitasse eu dormia, porque eram muitos dias ali naquela luta, sabe, somando com os dias que nós passamos no hospital, era uma luta mesmo. E de repente a gente estava naquela situação ali bem difícil, e eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: ô Senhor, cura minha filha, Senhor, age na vida da minha filha, cura minha filha. O Senhor falou no meu coração. Eu não sei se você já ouviu a voz de Deus no seu coração, mas eu digo para os irmãos, é a melhor coisa que existe quando a gente ouve a voz de Deus no nosso coração. Deus falou no meu coração, Ele falou assim: vai dormir, rapaz, vai dormir, porque eu vou curar a tua filha. Eu peguei no sono. Quando foi de manhã, 6 horas mais ou menos, eu acordei assim, acordei no susto mesmo, acordei e fui em cima dela para ver o que tinha acontecido, porque era para ter feito ali aquele monitoramento, sabe? E aí eu não consegui fazer, e quando eu fui em cima, ela estava serena e dormindo. Os anos foram passando, hoje ela tem 21 anos, ela foi curada para a glória do Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza, levante a tua voz, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Quando nós oramos, nós nos tornamos relevantes de verdade. Quando nós oramos, nós nos tornamos expressivos de verdade. Quando nós oramos, nós nos tornamos de fato, de verdade, um oásis, um refúgio. Quando nós oramos, nós somos um abrigo. Quando nós oramos, nós somos luzeiros, nós somos faróis mesmo. A igreja só se destona e só se distingue, ela só se singulariza porque ela é a comunidade do povo que ora. Eu tenho um grande amigo aqui no Imbu, que é o pastor Misael, está dirigindo Santa Emília. Ele dirige o setor 47, Santa Emília, Misael Dias. Eu vou estar com eles agora, dia 29. E o pastor Misael, toda vez que eu vou lá e levo o Rael, ele me conta uma experiência. E a experiência é a seguinte: o filho dele estava desenganado na UTI, estava para morrer na UTI, e de repente Deus colocou no coração do pastor Rael. Ele ligou para o filho dele, que é o pastor Wagner, que eu falei para ti, que congrega lá na DR. Pastor Wagner pegou o pastor Rael e trouxe no hospital. Chegou no hospital, procurou lá o pastor Misael onde ele estava. O menino estava internado, identificou, encontrou. E o pastor Rael falou: eu só vim aqui porque Deus me mandou vir aqui fazer uma só coisa. Uma só coisa. Eu não tenho remédio, não tenho tratamento, eu não tenho cirurgia, eu não tenho nada. Eu só tenho uma coisa: eu quero orar pelo seu filho e ungir. É só isso que eu quero. O pastor Misael sempre conta isso com muita gratidão e emocionado, dizendo: pastor Henrique, eu estava desesperado,
mas Deus colocou o pastor Rael lá, que ungiu a mão assim, colocou sobre a cabeça do meu filho e orou por ele com poucas palavras, e depois saiu, me deu um abraço, saiu, e aí deu umas horas, eu desci para o lanche, o pastor José desceu, e quando ele desceu para o lanche, ele foi chamado pela equipe médica e diz: eu não sei o que aconteceu, mas algo extraordinário aconteceu. O seu filho, em poucas horas, estabilizou a saúde, e amanhã cedo o seu filho vai embora. Olha que coisa, irmãos, olha que coisa, irmãos. A pessoa na UTI, aleluia, é isso que torna a igreja relevante. Lá no seu trabalho você só é luz, porque quando as pessoas estão desesperadas, elas podem pedir para você orar por elas. Lá na sua família você é luz, você é uma referência, você é relevante, porque você estende as suas mãos e ora pela sua família. Nós só de fato, de verdade, somos vivos se nós nos mantivermos em oração, em súplica e em clamor a Deus. Uma igreja viva é uma igreja que ora. Oh glória, é uma igreja que ora. Ora sem cessar. Ora a oportunidade que você tiver. Viva uma vida de oração. Você tem um WhatsApp? Quem tem um WhatsApp aqui? Tem conversa no WhatsApp que você não exclui? Tem alguém aqui que tem conversa no WhatsApp que não exclui? Assim, não joga fora as conversas lá? Muito bem. Quando você está conversando com alguém que você não precisa nem se despedir e nem saudar, quer dizer, você não precisa chegar e não precisa sair, a conversa é contínua. Quando você vai conversar de novo e você só fala assim: lembra aquilo que eu te falei? Então, precisava terminar aquele assunto com você, que é assim, assim, assim. Você já tem essa experiência, sim ou não? Essa experiência é a sensação de que aquela conversa que passou, aquela conversa que você aparentemente suspendeu ontem, ela pode continuar hoje como se você estivesse vivendo ontem. Tem essa situação, sim ou não? Como é que a gente faz para orar sem cessar? É exatamente nesse sentido. É entender que Deus é o nosso companheiro perene. E na hora que a gente quiser, a gente não precisa necessariamente ficar começando. Ele está sempre ali, a nos ouvir, a falar conosco, a ministrar sobre nós. Isso é orar sem cessar. A igreja também ela é viva, em terceiro lugar, porque é uma igreja que teme a Deus. Em Atos 2,43 diz assim: e em toda a alma havia temor a Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É interessante que essa marca do temor a Deus que aparece aqui em Atos 2,43, ela vai aparecer também em Atos 9,31. Se os irmãos puderem ler comigo, Atos 9,31 diz assim: e assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, as igrejas tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando sempre no temor do Senhor. Uma igreja viva, ela é uma igreja da palavra, ela é uma igreja da oração, mas ela é uma igreja também do temor a Deus. E o que é o temor a Deus? O temor a Deus tem alguns aspectos. O primeiro aspecto é respeitar Cristo. Nós andamos no temor de Deus quando nós olhamos para Cristo. Olhar para Cristo é andar no temor a Deus ou no temor do Senhor. É você estar em Cristo e reverenciar Cristo e ter Cristo como alvo da sua atenção. E quanto a isso, a igreja precisa fazer algumas coisas. Primeira coisa, ela precisa valorizar a superioridade de Cristo. Cristo, ele é o maior de todos. Ele é o primeiro de todos. Cristo está acima de tudo e de todos. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele passa todos os capítulos da carta se esforçando para quê? Para mostrar a superioridade de Cristo. Para ele, Cristo é maior do que os anjos. Cristo é maior do que Moisés. Cristo é maior do que o templo. Cristo é maior do que o sábado. Cristo é maior do que o sistema sacrificial judaico.
Cristo é maior do que Levi, porque ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para quem Abraão e Levi pagaram tributos. Então ele é maior do que Levi, ele é maior do que Arão. Cristo é maior do que o Império Romano. Cristo é maior do que a religiosidade. Cristo é maior do que tudo. Essa superioridade de Cristo deve ser cultivada por nós. Tem muita coisa que quer subjugar Cristo, tem muita coisa que quer desqualificar Cristo, tem muita coisa que quer desconstruir Cristo, liquidificar Cristo, decompor Cristo, mas nós devemos sempre ter em mente, no nosso coração e na nossa vida prática, o valor da superioridade de Cristo. Nada suplanta Cristo. Nada pode sufocar a Cristo. Ele é tudo em todos. Dele, por Ele e para Ele, que são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dEle eternamente. Amém. Diante dEle se prostram os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra. João vai dizer no Apocalipse que Ele é tão superior que Ele tem um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra e tem o sol na palma das suas mãos. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Apocalipse 19, Ele tem uma insígnia na sua coxa e a insígnia é esta: Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Um dos nomes de Cristo é Kyrios. Kyrios é Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios. Mas o outro nome dado a Ele também é Pantocrator. Kyrios é Senhor, mas Pantocrator aquele que é Senhor de tudo, ou Senhor dos Senhores. Pantocrator. A palavra pan aí quer dizer tudo e todos. Kratos quer dizer governo. Ele é aquele que está no governo de tudo e de todos. Ele está no comando de todas as coisas. Então nós temos que ter essa postura que os irmãos tinham, de dizer: César não é maior do que Cristo, Roma não é maior do que Cristo, as lutas não são maiores do que Cristo. Cristo é o único digno de adoração, de louvor e de celebração. Agora, nós não podemos nos preocupar apenas com a superioridade de Cristo. A gente tem que se preocupar também em valorizar a centralidade de Cristo. Uma igreja viva é uma igreja que tem Cristo como o suprassumo, Cristo como aquele que é o ínclito de qualidades inenarráveis e insuperáveis, o Senhor dos Senhores. Mas também a igreja deve valorizar a centralidade de Cristo. Centralidade de Cristo quer dizer que tudo deve orbitar em torno dele. Cristo não pode ser, em hipótese alguma, utilizado para o engrandecimento e o enaltecimento de nada. Tudo deve convergir para Ele. E aquilo que de alguma forma tirar Cristo da centralidade, tirar Cristo do núcleo, tirar Cristo da essencialidade, tirar Cristo dessa base, então nós devemos rejeitar. Porque a igreja sadia é uma igreja que tem Cristo no centro. Estamos aqui para viver as palavras de Cristo. Estamos aqui para cultuar a Cristo. Estamos aqui para amar a Cristo. Estamos aqui para reverenciar Cristo. Estamos aqui para copiar as atitudes de Cristo. Cristo é o centro do nosso culto. Ele é o centro da nossa fé. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro da nossa existência. Nós estamos aqui única e exclusivamente em torno de Cristo. Não é em torno da religião, não é em torno da organização. Ela tem o seu valor e tem a ver com um aspecto da igreja também, da natureza da igreja. A igreja tem esse aspecto organizacional, mas não é isso que faz a igreja ser igreja. A igreja é viva e ela é relevante quando ela deixa evidente que a centralidade nela não é do homem, não é dos órgãos, não é da instituição, mas sim de Cristo. Alguém falou um dia que se uma pessoa tropeçar na igreja em alguma coisa, que tropece na pedra fundamental que é Cristo, porque tudo na igreja deve convergir para Cristo. Agora a igreja também
ela deve valorizar Cristo não só em relação à sua superioridade e à sua centralidade, mas também em relação à sua suficiência. É Cristo e nós não precisamos de mais ninguém. É Cristo e Cristo e Cristo. Aleluia. Sem mim nada sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada. Sem mim nada do que foi criado se fez. Ele é suficiente em todas as coisas. Na reforma, os reformadores levantaram 5 pontos chamados de os solas da reforma. E um dos solas, a palavra sola em latim quer dizer somente, um dos solas da reforma é solus Christus, ou seja, somente Cristo. Cristo é suficiente. Eu não preciso de Cristo e do Papa. Eu não preciso de Cristo e do sacrifício que eu faço na encruzilhada. Eu não preciso. Eu não preciso de Cristo e das minhas caminhadas ou dos meus sacrifícios de joelhos subindo a escadaria. Não preciso. Eu só preciso de Cristo. Cristo é suficiente. Isso nos choca. Isso nos choca. Isso às vezes dá ciúme em nós. Isso às vezes causa uma certa estranheza em nós. Porque hoje a gente está precisando de tanta coisa, que quando nós estivermos só com Cristo, aleluia, hoje a gente se basta com Cristo, e tem Cristo como o valor maior, o bem maior, a bênção mais nobre, a grandeza real, ou nós não seremos relevantes de fato e de verdade. Cristo é suficiente. Você crê na suficiência de Cristo? Você pode dizer isso para Ele? Diga isso, diga: o Senhor é suficiente. Aleluia. Eu me basto com o Senhor. Aleluia. A gente vai se apegando a um monte de coisas, mas no fundo, o que interessa é nós nos apegarmos a Cristo. Eu tive agora em Natal, no Rio Grande do Norte, e aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho um amigão lá que é o pastor Marcos Gonçalves, e o Marcos, ele mora em Natal, mas tira um veraneio na praia, e aí quando ele vai para a praia, eu vou lá com ele e a gente fica na casa de praia. Obrigado, pastor. E a gente fica na casa de praia juntos. E é interessante que nós estávamos lá na casa de praia, e ele tem anexo à praia assim, um pouco distante, mas próximo, relativamente próximo à praia. Ele tem ali a casa de praia, ele tem ali uma chácara, um sítio, e lá no sítio ele tem muito gado lá, mais de 100 cabeças de gado. E aí ele diz assim: toda vez que eu vou para lá, eu nunca vou sozinho, eu vou com uma turma, aí tem a família dele e tal, então ele gosta de matar um boi para ficar lá durante aquele período sem comprar carne. E aí é uma bênção. E aí ele diz assim: Henrique, vamos lá, e hoje eu vou escolher o boi. Aí sobe lá no carro dele, né? E a gente vai, aí tem lá o rebanho é grande, 120, 150, tem outras pessoas que colocam gado lá também, então fica um rebanho enorme. Aí ele olha, ele conhece todos, ele olha e fala assim: ó, vai ser aquele lá, ó. Nós vamos pegar aquele lá, nós vamos jantar aquele lá. E é interessante, irmãos, porque marca o dia, coloca os cavaleiros em cima dos bois, tem 140 bois. Aí os cavaleiros vão andando, 130, 120, 110, 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20, 5, 2, 1. O boi tomba. Ele fica sozinho. Quando eu olho para aquilo ali, eu vejo sempre a nossa vida cristã. Deus vai permitindo a gente viver em comunidade, em agremiação, com tudo e com todos. Mas chega uma hora que Deus vai fazer igual aqueles cavaleiros. Vai nos separando, nos separando, nos separando. Chega um dia que a gente fica só entre nós e Cristo. E ou Cristo é suficiente para nós, ou então nós estaremos desamparados. Mas Cristo é suficiente. Aleluia. Fala para o seu irmão: Cristo é suficiente. Aleluia. Não tem um hino da harpa que fala Ele só? Lembra daquele hino? E nas lutas dessa vida, quem nos valerá? Ele só, Ele só, Ele só. Se você é apaixonado por Cristo, eu te convido a levantar a sua mão, eu te convido a levantar a tua face, eu te convido a levantar a tua voz, eu te convido a fazer uma oração aí, dizendo: Senhor, o Senhor me é suficiente, Senhor, o Senhor me é suficiente. Às vezes os amigos falham, a esposa, o esposo,
Às vezes o pai, a mãe, o pastor, nós não temos ninguém. Mas se nós tivermos Cristo, tá bom. Se nós tivermos Cristo, tá bom. Tá bom. Tá bom. O John Fox escreveu um livro chamado O Livro dos Mártires. Nesse livro dos mártires ele pega lá a tradição dos pais, sobretudo usando Eusébio de Cesareia, Papias, pais da igreja do primeiro século, que narraram como morreram os apóstolos. E aí o John Fox traz uma história de Eusébio, que fala que ele recebeu de Papias, que conta a história de Paulo. Diz que no ano 68, quando Nero estava ali prestes a inaugurar o Coliseu de Roma, porque Nero que constrói o Coliseu de Roma, Paulo foi condenado à morte por decapitação. Aí diz que no dia que o algoz, no dia que o carrasco foi executar o Paulo, um soldado percebeu uma coisa: quando Paulo estava caminhando para a guilhotina, que no caso não era a guilhotina, era o tronco onde eles desceram o machado ali, sobre a cabeça de Paulo, o pescoço de Paulo decepando a cabeça. Quando Paulo estava caminhando para a guilhotina, para esse momento do corte, diz que ele falava muito assim: Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. Diz que cortaram finalmente a cabeça de Paulo e a cabeça dele rolou. Aí o John Fox diz que nós podemos acreditar ou podemos não acreditar, porque isso diz respeito à tradição cristã, mas diz que na boca de Paulo podia-se ler os lábios de Paulo, e a palavra que saía dos lábios de Paulo era Jesus, Jesus e Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quando a gente está na UTI, no hospital, quem nós temos ali? É Jesus, e Ele tem que ser suficiente. Quando a gente está ali na beira do caixão de um parente ou de um ente querido que a gente ama muito, nenhuma palavra humana nos consola, a gente só tem Jesus, Jesus e Jesus. Quando a gente está dentro de uma situação difícil, quando a nossa vida está à beira da morte, quem nós temos? Nós não temos ninguém, a gente só tem Jesus. E nós não podemos olhar para Jesus como insuficiente. Nós temos que olhar para Ele e dizer: se nós tivermos só o Senhor, aleluia, nós estaremos completos, nós estaremos bem, nós estaremos seguros, nós estaremos refugiados, nós estaremos amparados, nós estaremos acobertados, nós estaremos acolhidos, nós estaremos firmes. Uma igreja que vive no temor do Senhor valoriza a superioridade, a centralidade e a suficiência de Cristo. Agora, uma igreja que vive no temor do Senhor também é uma igreja que anda em santidade. Esta é uma marca distintora da igreja, que é um referencial para o mundo. A igreja, ela se distingue do mundo pelo seu valor ético, pelo seu valor moral. William Barclay escreveu um livro chamado Obras da Carne, Fruto do Espírito. E ele observa muito bem que quando o apóstolo São Paulo, ele vai fazer a descrição das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, quando Paulo vai fazer a descrição, ele começa com o pecado da prostituição. É interessante essa lista que Paulo vai elencar de pecados, porque ele vai começar pelos chamados pecados de ordem sexual, diferente de Moisés, porque quando Moisés vai fazer o decálogo, ele vai também escalonar os pecados, ele vai colocar ali os pecados em ordem. E para o Moisés, o pecado mais gravoso era o pecado da idolatria, porque ele está escrevendo o decálogo para um povo, que é o povo de Israel, que está vivendo numa comunidade que é marcada pelo politeísmo, pela idolatria. Então, o pecado mais premente, mais preocupante na mente de Moisés é a idolatria. Por isso que ele começa lá com o primeiro dos 10 mandamentos do decálogo, dizendo: não terás outros deuses. Segundo, não farás imagem de Deus. E o terceiro, não dirás o nome de Deus em falso. E o quarto, guarda o sábado. Então é interessante que na mente de Moisés, o pecado mais gravoso
é o da idolatria. E como que eu combato a idolatria? Colocando como primeiro mandamento, não ter outros deuses. Agora é interessante que quando Paulo vai começar uma lista de pecados, ele vai começar uma lista de pecados lá na carta aos Gálatas, e quando ele começa a lista de pecados, ele não traz, não terás outros deuses, ele traz os pecados de prostituição. As obras da carne são prostituição, lascívia, concupiscências, etc, etc. Por que Paulo traz como pecado mais gravoso os pecados inerentes à prostituição? Porque Paulo está escrevendo aquilo para os Gálatas, e a região da Galácia, na Ásia, era uma região tomada pelo helenismo, e no helenismo havia uma marca de promiscuidade, de prostituição, de pornografia muito grande. Por exemplo, segundo o próprio William Barclay, na cultura helênica, quando o garoto tinha 12 anos de idade, ele recebia do pai a oportunidade de ter relações com um homem, com uma mulher e até com animais. Então ele tinha ali a prática da prostituição e da sexualidade de forma descontrolada. Era comum no mundo helênico o homem, por exemplo, ter a sua mulher, que era a mulher oficial, e ter um rapaz, e ter também uma moça, que ele ia colocando ali como seus aprendizes, sexualmente falando. Então vejam aqui que é uma sociedade extremamente prostituída. O apóstolo São Paulo, ele vai escrever a carta aos Coríntios, por exemplo, e lá na carta aos Coríntios ele vai falar que em Corinto havia um templo a deusa Diana ou Afrodite, que eram deusas da sexualidade do panteão romano e do panteão grego, que o culto consistia em quê? Em as pessoas terem orgasmos e atingir o ápice da sexualidade no templo, e aquele ápice seria o culto. Então é esse mundo que é o mundo helênico, e Paulo vai escrever para os irmãos que estão nesse mundo, e aí ele vai trazer lá como regra, ele vai trazer ali como pecado que vai ofender a Deus, os pecados de ordem sexual. O William Barclay diz assim: o mundo de Paulo é um mundo caído na promiscuidade, na prostituição, nos pecados sexuais. Mas Paulo traz um modelo para a igreja. A igreja, ela vem como uma voz. E que voz é essa? É a voz que vai na contrariedade e na contracultura do mundo, pregando a pureza, a piedade e a castidade. E aqui a igreja entra em choque com a sociedade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: se o mundo está num avançado estado de apodrecimento moral, onde até para se cultuar nos templos de vocês, as pessoas precisam praticar sexo com as prostitutas cultuais e atingir o ápice como sinal de que o Deus de vocês se manifestou, a proposta do povo de Deus é outra. A proposta do povo de Deus é, ao revés de tudo que esse mundo traz, manter uma vida de pureza, uma vida de piedade e uma vida de castidade. No mundo mosaico, no ambiente, na cultura mosaica e naquele ambiente de Moisés ali, o problema é a idolatria. E aí vem Deus através de Moisés e diz: nesse mundo em que todos se prostram aos vários deuses, eu levanto um povo que é diferente. Aqui o povo está mergulhado na prostituição, mas Deus levanta uma igreja pia e casta. E aqui o povo está mergulhado na idolatria, mas Deus levanta um povo puro que se prostra diante de um único e verdadeiro Deus. Fala para o seu irmão: você é diferente. Diga: o mundo se assusta com você, os seus valores são outros. Aleluia! Nós andamos na contramão do mundo, na contramão do pecado, na contramão da cultura. É cultural cair no pecado,
é cultural ser imoral, é cultural ter mais de uma mulher, é cultural praticar furtos, é cultural dar escândalos, é cultural. Mas no meio desse mundo em trevas, entenebrecido e empobrecido de moral, quando você olha e diz assim: esse mundo não tem valor nenhum, Deus olha para esse mundo e vê a igreja como uma pérola brilhando e iluminada, dizendo: aqui Senhor, aqui Senhor, aqui Senhor, aqui Senhor, tem um povo que guarda o compromisso com a pureza e com a justiça. O apóstolo São Paulo vai chamar a atenção de Timóteo para a pureza. Olha que interessante, 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. No que você tem que ser exemplo, Timóteo? Seja exemplo na palavra, seja exemplo também na gentileza, no trato, seja exemplo no amor, na caridade, seja exemplo nas suas intencionalidades, no seu espírito, seja exemplo na fé, mas seja exemplo também, Timóteo, seja exemplo na pureza. Essa é a convocação para nós. Você é exemplo como pregador, mas você precisa ser exemplo na santidade. Você é exemplo como cantor, mas você precisa ser exemplo na santidade. Com todo o respeito, pastor, o senhor é exemplo na gestão, mas precisa ser exemplo na moralidade. Você é exemplo no som aí que você mexe, isso aí você tem que fazer com brilhantismo, glória a Deus, mas tem que ser exemplo na pureza. A irmã aí cuida da recepção, tem que ser exemplo no sorriso, na gentileza, mas não pode se esquecer de ser exemplo na pureza. É isso que distingue o povo de Deus, é isso que nos torna singulares. Enquanto todos estão caminhando a passos largos, aleluias, para o pecado desenfreado, há um povo vindo na contramão, há um povo subindo contra a correnteza. E alguém pergunta: que povo é esse? Que povo é esse? É o povo que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. É o povo que ama a palavra de Deus. É o povo que tem temor do Senhor. É o povo que valoriza a pureza e a santidade. Aleluia, glória a Deus. O escritor aos Hebreus termina dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Levante a sua mão, por gentileza. Diga comigo: Senhor Jesus, nesse ano de 2025, eu renovo o meu compromisso com o Senhor, de lutar para ser mais puro, para ser mais santo, para viver mais de acordo com a tua palavra. Eu assumo esse compromisso com o Senhor. Eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para a glória do teu nome, eu quero viver para a glória do teu nome. John MacArthur disse assim, aliás, o John Haggai disse assim: pregue e, se necessário, use palavras. Aí alguém perguntou para ele: Haggai, mas como assim? Pregue e, se necessário, use palavras. Aí ele disse: prega com a vida. Prega com a vida. Como é que a gente prega com a vida? Remando contra a maré. Mas você não está sozinho nessa luta sua, viu? Você não está sozinho. Às vezes dá a impressão de que a gente é o único paladino da justiça, e a gente tem aquela síndrome de Elias de achar que a gente é o único joelho que não se dobrou diante de Baal. Aí Deus vem e diz assim: você não está sozinho não, rapaz. Tem 7.000 joelhos aí que não se dobraram. Tem muita gente entrando pelo caminho largo e passando pela porta larga, mas também tem uma fileira muito forte, muito significativa de gente que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com o Evangelho, que tem compromisso com a pureza, que tem compromisso com a vida de santidade e de integridade. Uma igreja viva é uma igreja santa. Essa é uma marca da igreja, a igreja santa. E para finalizarmos aqui, para a gente orar, uma igreja viva
é uma igreja que compartilha os seus bens. A igreja de Atos é uma igreja que os irmãos praticam a beneficência, praticam a generosidade. Uma igreja que é, de fato e de verdade, caridosa. Uma igreja que é, de fato e de verdade, doadora. Olha só, em Atos, capítulo de número 2, do 42 ao 45, mostra essa igreja doando. O texto diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que ninguém tivesse falta. Ok. Em Atos 4:32 vai dizer: da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o nome também de Barnabé, o que quer dizer filho da consolação ou consolador, aquele que exorta, levita, natural de Chipre, como tinha um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E aí é interessante que no capítulo 5, Deus vai punir Ananias e Safira, porque mentiram ao Senhor, não porque não queriam dar exatamente, mas porque mentiram ao Senhor, inventando e mudando o preço. É interessante que a igreja de Atos é uma igreja que doa, é uma igreja que comunica, é uma igreja que partilha, é uma igreja que abre as portas, é uma igreja que abre as mãos. A igreja, ela deve ser relevante quando ela faz isso. E aí o apóstolo Paulo vai nos dar um caminho, dizendo para primeiro nós cuidarmos dos domésticos da fé. Toda a igreja tem o seu pobre, e isso não é humilhação, porque no livro dos Salmos está escrito que o pobre e o rico se encontraram, e foi o Senhor que fez a ambos. O Senhor que fez o rico e o Senhor que fez o pobre. Então a igreja, ela tem os seus necessitados. E quando que a igreja se torna uma igreja relevante? Quando ela de fato e de verdade cuida dos seus necessitados. Ela cuida dos seus pobres, ela cuida dos seus carentes, cuidando primeiro dos domésticos da fé. E aí, posteriormente a isso, quando a igreja também cuida daqueles que estão fora. E a igreja pode cuidar dos que estão fora, em primeiro lugar, fazendo missões, levando o evangelho, a maior de todas as riquezas. Mas ela também pode cuidar se engajando em projetos sociais sérios, como por exemplo o projeto de um orfanato, como por exemplo um projeto de uma casa de recuperação, como por exemplo um projeto relacionado a um asilo, como por exemplo a um projeto relacionado a hospitais, como por exemplo a um projeto de assistente social. Eu tive lá em Portugal e eu fiquei encantado com uma das igrejas que eu preguei lá, que muitas mulheres estrangeiras vão para Portugal esperando uma oportunidade ali na Europa de trabalho, e elas então têm filhos, e lá não tem creche pública, não existe creche pública em Portugal. E aí então, o que elas fazem? Elas às vezes pagam para algumas mulheres cuidarem das crianças, mas esse pastor fez uma coisa muito legal. Ele foi lá e organizou um grupo de irmãs que podiam doar o tempo delas, né? E esse grupo então ficou responsável por cuidar das crianças, daquelas pessoas que usavam o espaço da igreja durante o dia. Aí ele comprou colchões,
afastava os bancos de manhã, colocava os colchões lá, e as crianças eram cuidadas ali na igreja pelas irmãs gratuitamente. Quando dava uma certa hora, aquela mãe saía do trabalho, passava e levava aquela criança. E aí eu vou dizer uma coisa: aquela igreja foi uma das mais cheias que eu preguei, mais viva que eu preguei lá em Portugal. O senhor conheceu muito bem o pastor Paulo Lucas Sacramento, foi pastor nos Estados Unidos durante 15 anos, e foi pastor lá de uma igreja de 500 membros, e não é fácil ter 500 membros, um estrangeiro nos Estados Unidos, não é brincadeira, quem conhece um pouco sabe disso. E aí o pastor Paulo Lucas, eu conversava com ele sempre me dizia: Henrique, um dos segredos que Deus me deu, uma das estratégias que Deus me deu foi a seguinte: nós nos organizamos a documentação da igreja e entramos num programa do governo norte-americano chamado Food Bank, banco de alimentos. E em que consistia isso? Nós tínhamos um caminhão, que a gente saía com esse caminhão nos supermercados e pegávamos os produtos que estavam para um mês, 20 dias, 15 dias para vencer, e trazíamos para a igreja e montávamos cestas. Todas as terças-feiras a gente entregava cerca de 200 a 250 cestas básicas dentro da igreja. Quando chegava no domingo, a igreja estava lotada. O pastor Paulo, ele teve uma iluminação de Deus quando estava com a gente lá em Barueri ainda, e ele fez uma coisa muito interessante. Ele organizou um grupo de missionários para ir a Belágua, porque naquele período que eles fizeram essa missão, Belágua estava como a cidade mais pobre do Brasil, por isso que ela foi escolhida, e Belágua fica no Maranhão. Então escolheram o estado do Maranhão, escolheram a cidade de Belágua e levaram um grupo de 40, 50 irmãos para lá, para fazer um trabalho de evangelização. Mas não foram feitos só trabalhos de evangelização. Há um irmão lá que ficou congregando com a gente, congrega lá em Barueri hoje, que ele era especialista em abrir poços. Sabe esses poços pequenos que as pessoas conseguem cavar lá? Não aquele poço grandão, só a saída de água mesmo. Ele era um homem que ele trabalhou com isso muitos anos, ele sabe abrir poço. E ele então foi junto e ele abriu 12 poços. E ele abriu os poços aonde? Nos terrenos das igrejas. Aí as pessoas vêm durante o dia buscar a água, e à noite elas vêm para o culto ouvir e receber a palavra de Deus. A igreja, ela se torna relevante quando ela quebra suas paredes, quando o sal sai do saleiro, quando essa voz ecoa lá para fora. E a voz que o mundo mais ouve é a voz do amor, a voz da solidariedade e a voz da generosidade. Que em 2025 Deus dê muitas condições para você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que Deus enriqueça você, que Deus prospere você, que os seus negócios sejam enriquecidos em nome de Jesus, que no seu trabalho, aleluia, existam promoções e que seu salário aumente, que os seus ganhos se multipliquem, para que você consiga exercer a bondade, a generosidade e compartilhar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos em nome de Jesus. A minha esposa é professora em Itapevi, aqui na nossa região da Grande São Paulo, perto de Barueri ali, e a minha esposa está completando esse ano 23 anos lá em Itapevi como professora, e ela passou nesse concurso. Eu tenho 22 anos com ela, 21 anos, 22 anos casado, 23 anos com ela, e ela tinha passado nesse concurso 2 anos antes. Quer dizer, ela tinha passado nesse concurso há 25 anos, entenderam? Demorou 2 anos para chamar, chamou quase que na bacia das almas, e ela entrou e está lá. Muito bem. Mas como foi que ela foi para Itapevi para fazer o concurso? Ela estava desempregada, congregava numa igreja chamada Betsaida, estava numa luta financeira muito grande, e aí lá ela conheceu um irmão chamado Nelson, e o irmão Nelson tinha umas filhas, e essas filhas congregavam com a Mônica ali, tinha uma grande amizade e tal, elas jovens, né? Era uma bênção. Mas de repente saiu o edital que ia ter o concurso, e ela tinha feito o curso preparatório para a pedagogia, e aí estava habilitada, mas desempregada.
Chegou o dia de fazer o concurso, fazer a inscrição, ela não tinha dinheiro. O senhor Nelson ouviu ela conversando com as colegas, com a filha e com as colegas, chamou ela no canto e falou assim: vem cá, Mônica, o que está faltando lá para você? Ela disse: eu não tenho dinheiro, queria me inscrever nesse concurso. Ele falou assim: vai lá e pega a guia e nós vamos pagar. Pagou a guia, e ele disse assim: o dia que for para você ir fazer a prova, se você não tiver dinheiro, você fala comigo. Ela não falou com ele, ela contou para as amiguinhas lá. O senhor Nelson ouviu de novo, deu o dinheiro, ela passou no concurso. Tempos depois, quando já foi no fechamento lá, ela assumiu, está há 23 anos ali, e ela só está lá porque alguém resolveu, dentro da igreja, olhar para o lado e cuidar do outro. Deus vai usar você, Deus vai usar você. Eu estou fazendo mestrado agora em Direito, olha só, mestrado em Direito. Mas quando eu cheguei em Barueri, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental. 4ª série do ensino fundamental. E quando eu cheguei ali, eu já dava aula de teologia, eu era autodidata na teologia e tinha a 4ª série do ensino fundamental. Um pastor amigo meu chegou para mim e disse assim: Henrique, Deus colocou no meu coração abençoar você. Você já terminou seus estudos? Aí eu falei: não. Ele falou: vai terminar, porque eu vou abençoar você. Eu falei: tá bom. Eu achei que, como ele me acompanhava com várias coisas, eu achei que era isso. Aí eu terminei lá, fiz o Enseja, terminei o ensino fundamental, o ensino médio, naquela prova e tal, e aí concluí. Quando eu concluí, ele estava coordenando o seminário à época, cheguei lá no seminário, falei: ó, saiu minha nota lá, agora estou formado no ensino médio, hein? Aí ele falou: que maravilha. Quando foi na quarta-feira seguinte, ele me chamou lá, disse assim: Henrique, senta aí. Eu falei: pois não. Aí ele falou assim: Deus me colocou no meu coração abençoar você. Eu falei: tá certo. E eu imaginei, né? Ele vai me dar um sapato, a gente como pregador usa muito sapato, blazer, aí essas coisas. Aí ele disse: não. Tirou um prospecto assim, era da Unip, colocou na minha frente e falou: escolhe o curso, eu vou pagar integralmente para você. Aí eu olhei para ele e falei: eu vou escolher um curso caro e longo, hein? Aí ele falou: escolhe o curso. Eu escolhi o curso de Direito, eu estudei 60 meses, eu nunca paguei nenhuma parcela. Deus vai abençoar você, para que você possa estender essas mãos aí. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Deus vai abençoar as suas mãos e você vai poder estender as suas mãos sobre pessoas. Você vai poder fazer isso. Aleluia. Deus vai abrir as portas para você e você vai poder cuidar de pessoas. Nós pregamos a tua palavra e a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Nós pregamos a tua palavra, Senhor, e a tua palavra, ó Deus, falou conosco que nós devemos manter viva a chama, Senhor, da tua palavra, a chama da oração, a chama da centralidade, da superioridade, da suficiência de Cristo, e a chama da solidariedade. Nos ajuda nisso, Pai, torna-nos significativos e relevantes para a glória do teu nome. Agora eu oro, Pai, pelos teus filhos, ó Deus, prospera os caminhos dos teus filhos nesse ano de 2025, faz esse telefone tocar, Pai, eu não sei de onde virá a ligação, faz, ó Deus eterno, alguém chegar para esse teu céu e dizer: olha, aconteceu isso daqui, é uma provisão para você, é um escape para você, é uma resposta para você, para que a sua igreja consiga e possa cuidar ainda mais de outros, em nome de Jesus, amém, Senhor. Se você puder dar um abraço nesse irmão, dê, e diga uma palavra de Deus para ele, diga: Deus cuide de você, Deus cuide da tua família, Deus cuide da tua casa, Deus cuide das suas finanças, Deus cuide da sua saúde, Deus prospere o seu caminho, Deus responda as orações que você tem feito, Deus cumpra promessas e palavras antigas, Deus te leve por caminhos novos, Deus aplane, aleluia, as suas veredas, e faça coisas grandes, especiais e sobrenaturais em nome de Jesus. Obrigado, pastor.